Olha, o meu nome é José Fontes, sou professor catedrático de Direito na Academia Militar, que é uma universidade militar, e também professor catedrático convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Law, e também no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, que é, digamos, a universidade que forma os futuros oficiais da Polícia de Segurança Pública. A Academia Militar forma os futuros oficiais da Guarda Nacional Republicana e do Exército. Portanto, tem aqui a formação, digamos, das duas grandes forças de segurança em Portugal, que são a Guarda Nacional Republicana, que é uma força gendármica, ou seja, é um corpo policial, mas de natureza militar, e depois a Polícia de Segurança Pública, que é uma força civil. Ok. Então, como primeira pergunta, queria pedir se nos podia explicar um pouco como é que funciona, em que é que consiste a sua profissão enquanto advogado especializado nos direitos humanos. Eu sou advogado, mas não exerço, portanto a minha profissão é ser professor universitário e, portanto, tenho um particular interesse pela área do direito público e da área do direito internacional, e no âmbito do direito público, sobretudo direito administrativo, mas particularmente do direito constitucional, nós estudamos todas as temáticas que dizem respeito aos direitos humanos, aos direitos, liberdades e garantias e aos direitos fundamentais. Ou seja, é uma matéria que tem de alguma forma sido alvo da minha preocupação e também da minha investigação científica, para perceber de que forma é que essas matérias podem, no caso das forças de segurança, serem introduzidas nos seus planos curriculares, e a forma de, para além de formar os militares da GNR e os agentes da Polícia de Segurança Pública, criar uma cultura de direitos humanos nessas forças de segurança. E, portanto, digamos que a minha atividade principal é de professor do ensino superior. No contexto internacional, como é que descreve a atuação do país no que diz respeito à defesa dos direitos humanos? Olha, eu acho que nós, genericamente, o nosso país é bem visto e está bem colocado nos rankings internacionais de respeito pelos direitos humanos. Há um projeto internacional que até aconselho que consigam ver e visitar, que é um projeto internacional conduzido pela Universidade de Gotemburgo, que avalia a qualidade das nossas democracias, e é um projeto que se chama Varieties of Democracy, portanto, variedades da democracia, e este projeto internacional dele fazem parte cerca de 3.000 peritos internacionais, e Portugal fica muito bem situado nesse patamar da qualidade da nossa democracia. E um dos vários itens que é avaliado é também aquele que se prende com os direitos humanos. Portanto, eu diria que genericamente o país tem uma boa reputação a nível internacional no cumprimento dos direitos humanos. Agora, claro está, há episódios que são muito críticos e que são censuráveis e que estão na comunicação social e no espaço mediático, e que naturalmente colocam em causa também a nossa imagem e a imagem das forças e serviços de segurança. Este último caso do cidadão ucraniano que morreu às mãos do Estado português é um exemplo do desrespeito dos direitos humanos e, portanto, dividiria a minha resposta talvez em duas. Genericamente o país está bem, e depois a segunda parte da resposta é que há naturalmente episódios que ocorrem e que têm que ser corrigidos e que não podem deixar de merecer uma censura por parte da comunidade e por parte também das autoridades que investigam e depois sancionam esses comportamentos. E também neste contexto, nas últimas décadas, as organizações internacionais têm realizado conferências para, de certa forma, tentar sensibilizar os países e erradicar a prática. Na sua opinião, estes esforços em que medida é que estes esforços têm surtido um grande efeito? Olha, eu comecei por lhes dizer que, para além de se formar, ou devemos formar, não apenas os militares e os agentes da PSP, os militares da Guarda Nacional Republicana e os agentes da PSP, neste domínio, portanto, dar-lhes conhecimento, lermos a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que é o conjunto da Declaração Universal com os protocolos adicionais, portanto, ler tudo isso, porque muitas vezes nós falamos dos direitos humanos sem nunca termos lido a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que não deixa de ser curioso.
até os nossos concidadãos muitas vezes dizem, mas isso é um direito humano, mas já leram a Declaração Universal, é importante ler o texto da Declaração. Portanto, eu digo muitas vezes, e volto à minha ideia inicial, é importante realmente formar, e a formação faz-se através de explicar, fazermos a leitura desses instrumentos, faz-se através do treino, analisando casos concretos e verificando os aspectos críticos e onde é que ocorreram situações menos corretas, porque a cultura, que é mais importante de direitos humanos, é algo que não nasce apenas com a formação é apenas um elemento. Quando nós dizemos que somos, ou que advogamos, ou que somos defensores de uma cultura de direitos humanos, é muito mais do que isso, é nós realmente introduzirmos em nós, na nossa prática cotidiana, esse respeito pela não discriminação, direito à vida, o combate à tortura, no caso português, do nosso património jurídico, considerarmos a erradicação de penas cruéis, tratamentos humanos e degradantes. Portanto, é mais do que formar, é importante estabelecer essa cultura. E essa cultura passa também muito por esse exemplo que deu, das organizações internacionais implementarem seminários, conferências, workshops, mas também no caso português, porque nós também fazemos isso, fomentar esse desempenho. Esta tentativa de nós difundirmos essa cultura de direitos humanos não apenas pela Europa, pelo mundo, faz com que nós tenhamos, por exemplo, na Europa, uma Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que celebramos há pouco tempo, 40 anos. No caso da União Africana também há uma convenção específica de direitos dos povos que tem a ver com os direitos humanos. Na ASEAN, que é a África, a Ásia e Caraíbas, também há uma zona específica e que tem uma convenção própria, e na Iberoamérica e no espaço americano também essa convenção. E, portanto, sim, é muito importante esse tipo de iniciativas, como muito importante é o tipo de iniciativas que as minhas 3 queridas alunas, todas giras, estão a dedicar à questão dos direitos humanos. Apesar dos visíveis desrespeitos, como por exemplo esse caso do CEF que mencionou agora, para com os direitos humanos, para com as declarações e organizações que a Adriana também mencionou, na sua opinião, porquê é que a tortura continua a ser praticada em algumas partes do mundo? Olha, o problema da tortura é um problema muito complexo. É um problema antigo, é um problema que nós tentamos, do ponto de vista jurídico, erradicar da nossa ordem jurídica, portanto, nós não admitimos em Portugal o uso da tortura, mas eu creio que nós temos de estar muito atentos todos ao ressurgimento de um certo revivalismo neste domínio. E vou-lhes dar exemplos. Hoje em dia voltou a falar-se da pena de morte. E reparem que Portugal foi o primeiro país da Europa a abolir a pena de morte. O Vítor Hugo até saudou e louvou Portugal como sendo quase uma luz na Europa na altura que erradicou essa pena de morte. É verdade que totalmente a ordem jurídica ela só saiu em 1974, 76, porque a pena de morte manteve-se no ordenamento jurídico militar, portanto para os militares em caso de deserção e portanto efetivamente a verdade dos factos diz-nos que só depois do 25 de Abril e da Constituição de 76 é que realmente foi de todo abolida a pena de morte. Mas eu dizia-lhes que hoje em dia, na Europa e em Portugal, nós vamos assistindo a um certo revivalismo e, portanto, volta a falar-se da pena de morte, da prisão perpétua, da castração química, e isso para mim é de uma grande perplexidade e de uma grande interrogação, porque nós somos pioneiros em afastar esses tipos de penas degradantes, contrárias à Convenção Internacional contra a tortura. E reparem também que voltou a falar da questão da tortura. E reparem nisso e têm que ter atenção a isto. A comunidade internacional é muito complexa. E os problemas nessa comunidade internacional ainda são mais complexos. E por isso é que muitas vezes nós fazemos esta pergunta. É legítimo nós recorrermos à tortura
a um determinado cidadão que está detido, que é terrorista e que sabe onde é que colocou a bomba e que a hora que aquela bomba vai desplotar e que vai matar milhares, centenas ou dezenas de pessoas? É uma pergunta tricky, é uma pergunta que tem em si uma difícil resposta, porque por um lado nós queremos salvar as 1000 vidas, mas por outro lado nós somos contrários à tortura. E é por isso que a nossa Constituição da República, se forem ver, no artigo 27, estipula o direito à liberdade e à segurança. E, portanto, estipula um equilíbrio entre uma dimensão de liberdade e uma dimensão de segurança. Portanto, é um justo equilíbrio que é difícil de fazer, porque neste exemplo que eu lhe estou a dar, da questão da tortura, e por exemplo, disseram bem, em alguns casos há tortura, e nós sabemos que em alguns casos democráticos e liberais, não estamos só a pensar em ditaduras. Por exemplo, se nós olharmos para Guantánamo e para a luta contra o terrorismo que ocorreu depois da queda das torres, nós verificamos que se calhar alguns Estados aliados da NATO, alguns Estados como os Estados Unidos da América, em algumas situações tiveram comportamentos que são de um ponto de interrogação relativamente aos direitos humanos. Portanto, eu, como professor que ensino neste domínio, diria que a resposta é não, nós não podemos, o Estado de Direito Democrático tem regras e não pode vacilar nessas regras. Claro está que isto aparentemente também é chocante, porque se eu tiver lá o meu filho, o que eu quero é salvar o meu filho naquelas 1000 pessoas. Mas, portanto, isso é um exercício difícil de se fazer. Mas, do ponto de vista teórico, a questão não pode ser outra. Nós temos que rejeitar a tortura, a meu ver, temos que rejeitar as penas de prisão perpétua, castração química, penas de morte, etc., porque o património jurídico português é contrário, para além do texto constitucional também, a Constituição de 66 é contrária a todas essas medidas que, a meu ver, são contrárias também a um regime personalista em que o ser humano está no centro de toda a vida política.